Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais esta aula do curso de Princípios do Evangelho. Eu sou o irmão Souza e hoje nós vamos falar sobre a aula número 34, tem aqui, como desenvolver os nossos talentos. Logo depois desta vinhetinha que vem aí. Fala meu amigo, fala minha amiga, tudo bem? Mais uma vez, sejam bem-vindos a esta aula. Hoje nós iremos falar a aula número 34 do livro de Princípios do Evangelho. Mas é claro que antes disso, quero fazer um pequeno resumo do que nós falamos na aula passada, que eu vou sempre deixar aqui no card. Na aula passada nós falamos sobre o trabalho missionário, sobre a grande obra maravilhosa que é a obra missionária. Falei para você um pouco sobre como, desde quando que há essa obra missionária, como Cristo ele deu a ordem, ele deu o mandamento de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, independente se era judeu, gentio, samaritano e tudo mais. E também depois da restauração do evangelho em 1830, como Oliver Cowdery e outros membros da igreja voltaram a obra missionária, começando nos Estados Unidos, depois pela Inglaterra, e hoje está em mais de 350 países, inclusive aqui no Brasil. Hoje nós temos mais de 50 mil missionários de tempo integral pelo mundo todo. Bom, dito isso, se você ficou com alguma dúvida a respeito da aula passada, peço a você que deixe aqui nos comentários para que possamos respondê-la no mais rápido possível, né? O mais breve possível. Então, eu vou falar para vocês agora sobre a aula número 34, como desenvolver os nossos talentos. Bom, então agora nós iremos iniciar na aula 34 sobre desenvolver os talentos. Quero compartilhar com você algumas experiências, não minhas, mas que eu já vi. Você conhece esse rapaz aqui, não conhece? É o Mário Sérgio Cortella, muito conhecido. Ele tem falado muitas mensagens interessantes. Dentre elas, ele falou certa vez que ele estava dando uma palestra e ele falou por um bom tempo, e quando acabou a palestra, todos aplaudiram, como de costume, e uma pessoa chegou lá e disse: Cortella, você tem o dom da palavra. E Cortella disse: epa, peraí, ele não gostou muito desse elogio. E no decorrer dessa aula de hoje, eu vou explicar para você por que o Cortella não gostou tanto desse elogio. Ok? Isso aqui fica para um pouco mais à frente, não perca, não pula o vídeo. Bom, então um talento, os nossos talentos, eles vêm conosco, né? Nós nascemos aqui com alguns talentos. Desde sempre o Senhor, nós somos filhos de Deus, e Deus ele tem todos os dons do mundo, e nós herdamos alguns desses dons aqui na terra. Alguns têm dons de fé, outros têm dons, como já falamos aqui na lição número 2, alguns têm o dom da profecia, o dom da gratidão, o dom do perdão, o dom do serviço. Tem pessoas que têm dom para cozinhar, tem pessoas que têm dons para tocar instrumentos musicais, pessoas que têm dons para cantar essas músicas, pessoas que têm o dom da palavra, como foi dito para o Mário Sérgio Cortella. Não é? Quando ele não gostou muito, vou explicar para vocês lá na frente por quê. Não tem aquela pessoa que quando você escuta ela falar, você fala: caramba, esse cara, essa irmã e essa moça nasceu para isso. Ela nasceu para fazer isso. E assim, são vários dons que nós recebemos aqui na terra. Moisés, um dos grandes profetas da história do planeta, da história da vida na terra, Moisés ele tinha uma dificuldade. Você lembra bem, ele não era muito bom para falar. Por isso ele teve a ajuda de Arão. E Arão ajudava naquela sua fraqueza. Mas Moisés desenvolveu e Deus falou para ele: eu vou tocar na tua boca e tu vai falar tudo o que for necessário. Muitos profetas, muitos apóstolos,
muitos membros da igreja, muitas pessoas que nunca conheceram a igreja, quando foram chamados para fazer alguma atividade, elas pensaram: eu não sou capaz, eu não tenho habilidade suficiente para isso, eu não vou ter a capacidade de realizar essa tarefa, porque eu não sou capaz. E aí, o que entra agora um pouquinho, aquela questão de nós identificarmos os dons que nós temos. Qual é o seu dom? Ou quais são os dons que você tem? Você já parou para pensar sobre isso? Como eu falei para você, nós encontramos pessoas todos os dias e todas elas têm dons, talvez ainda não conhecidos por elas. Você conhece o seu ou os seus? É uma boa pergunta para você, não é? Então nós vamos entrar agora em como devemos usar os nossos talentos, né, da melhor forma possível. Temos a responsabilidade de desenvolver os talentos que recebemos. Às vezes pensamos que não temos muitos talentos e nem a capacidade de fazer coisas que nós somos chamados a fazer. Outras vezes não usamos nossos talentos porque temos medo de falhar ou de ser criticado pelos outros. Porque temos medo de falhar, né, ou ser criticados. Não devemos esconder nossos talentos, mas sim usá-los. Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz o seguinte: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ao desenvolver os nossos talentos, ao desenvolver os nossos dons, ao praticá-los, nós iremos fazer com que esses dons sejam de benefício para outras pessoas. E elas irão ver a nossa luz. E essa luz, ela deve resplandecer, como diz aqui, e para glorificar a Deus. Então, assim, nós precisamos identificar os nossos dons. Ao identificá-los, utilizá-los, né? Usá-los, não deixar guardado. Você lembra que o Salvador, ele trouxe uma parábola, que eu vou falar para vocês daqui a pouco, a parábola dos talentos. Você já viu? Vou só relembrá-los aqui, né? Em Mateus, capítulo 25, ele fala sobre a parábola dos talentos. Que ele deu 1 talento para um, 2 para outro, 5 para outro. O que tinha 1 ficou com medo de perder, enterrou. O que tinha 2, negociou, ganhou mais 2 talentos. O que tinha 5, negociou, ganhou mais 5 talentos. Ou seja, significa que ele desenvolveu o talento, ele aplicou o seu talento, ele utilizou, digamos assim, praticou o seu talento e aí ele desenvolveu tanto que ganhou mais talentos, não é? Acontece isso muito. Aquele que teve medo de praticar o seu talento, ele ficou guardado. Em versículo 29 diz o seguinte: porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será tirado. E o Senhor tirou aquele único talento que ele tinha dado naquela parábola que ele deu. Então você, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, você que tem seu talento, tem as oportunidades de praticá-los, eu aconselho a fazê-lo. Pratique os seus dons, pratique os seus talentos, que você irá ganhar mais talentos. Se você guardá-lo, até o que você tem será perdido. Então, vamos praticar os nossos talentos e os nossos dons. Apesar de nossas fraquezas, apesar de nossas imperfeições, nós podemos sim desenvolver e fortalecer os nossos talentos, os nossos dons, apesar, como eu disse, de nossas fraquezas. Falei para você agora sobre Moisés, mas eu vou falar para você sobre Éter, por exemplo. Éter, no livro de Mórmon, no capítulo 12, versículo 27 e também o versículo 37. Os dois versículos. O primeiro diz o seguinte: e se os homens vierem a mim, eu lhes mostrarei sua fraqueza, e dou a fraqueza aos homens, a fim de que sejam humildes. E minha graça basta a todos os que se humilham perante mim. Porque caso se humilharem perante mim e tenham fé em mim, então farei com que as coisas fracas se tornem fortes entre eles. Olha, se eu tenho um dom,
mas eu tenho timidez, eu tenho medo, eu tenho vergonha. Eu acho que eu não consigo. Eu preciso me humilhar a Deus. Eu preciso pedir a Ele para que a minha fraqueza se torne força. E o Senhor diz isso no livro de Éter, capítulo 12, versículo 27. No versículo 37, ele diz o seguinte: e aconteceu que o Senhor me disse: se eles não têm caridade, a ti isso não importa. Tu tens sido fiel. Portanto, tuas vestes se tornarão limpas. E porque viste a tua fraqueza, serás fortalecido, até que te sentes no lugar que preparei nas mansões de meu Pai. Então, o Senhor está de braços abertos para te ajudar a desenvolver, a identificar, desenvolver os teus talentos, os teus dons, ok? Vou contar para vocês agora uma história bem interessante. Uma moça, uma jovem, infelizmente eu apaguei aqui o nome dela. Está aqui. O nome dela é Tilly May. Tilly May é uma atleta americana que aos 5 anos de idade ela teve paralisia infantil. Ela ficou com uma das pernas, teve problemas com uma das pernas. Para ela andar, ela mancava muito, que tinha problemas com essa perna. O que os pais fizeram? Levaram Tilly para uma piscina e colocaram ela para nadar, para que ela pudesse exercitar os seus braços, né? Depois que ela teve a poliomielite, a paralisia infantil. Aí, com muita alegria, eles viram que ela conseguia movimentar os braços. De tanto praticar, ela começou a movimentar ainda mais rápido, com mais força. Então, eles começaram a dar a ela a missão de atravessar uma piscina, primeiro naquela parte mais estreita. Ela atravessava e era uma glória, uma grande vitória. Depois colocaram no comprimento e ela também conseguia atravessar a piscina. Depois colocaram para ela fazer várias idas e vindas na piscina. E aquela jovem, aquela criança, ela ficou muito forte naquela sua natação. E nas Olimpíadas de natação, deixa-me ver aqui, ela continuou tentando, nadando, suportando tudo dia após dia, até que ganhou a medalha olímpica de ouro em natação no estilo borboleta, uma das modalidades mais difíceis. Na verdade, eu tinha colocado aqui, mas eu tirei aqui qual foi a Olimpíada. Ela ganhou uma medalha de ouro em uma Olimpíada, não é na Paraolimpíada, foi nas Olimpíadas mesmo. Ela participou do time americano, do revezamento 4x100. E ela ganhou, no estilo borboleta, a medalha de ouro. Então você vê que ela poderia ficar dizendo: não, eu não sou capaz, eu não posso, não é porque, olha, eu tive problemas, né? Eu tive paralisia infantil desde criancinha, então por que eu vou competir nas Olimpíadas? Ela foi e ganhou e se superou. A medalha representa apenas um bônus. O que ela de fato mostrou para todos é que ela é capaz. Ela era capaz de fazer aquilo que ela se propôs a fazer. Isso acontece conosco. Você não vai ganhar uma medalha de ouro provavelmente, mas você vai mostrar para você mesmo, que você é capaz de fazer um belo discurso, um discurso com o Espírito Santo, de dar uma bela aula, de falar com as pessoas na rua, no seu trabalho, de desenvolver o seu trabalho melhor do que você tem feito hoje. E de várias outras formas. O seu talento, ele vai ser praticado, reconhecido, praticado, fortalecido e multiplicado, o que é muito importante. Um dos presidentes da igreja, chamado Reb G. Green, ele sobrepujou muitas das suas fraquezas, transformando-as em talentos. O seu lema era: aquilo que persistimos em fazer torna-se mais fácil de realizar. Não que a natureza da tarefa mude, mas a nossa capacidade aumenta. Não esqueça isso. À medida que a gente pratica, à medida que a gente se esforça, à medida que a gente trabalha com aquilo ali, os obstáculos eles se tornarão menores. Olha só, você vê, por exemplo, você vai para uma academia, você já foi talvez para uma academia, e você quando chega lá, o personal, o treino, o técnico lá, ele não vai colocar você para levantar 200 quilos. Não, vai colocar você ali para fazer exercícios mais leves e tal, a musculatura. Aos poucos, quando você perceber que aquela barra já está muito leve, ele vai colocar 2 pesos ali do lado.
colocar peso. Vai ficar um pouco pesado, você vai lá, daqui a pouco aqueles pesos também estão leves, ele coloca mais 2 pesos. Daqui a pouco ele coloca mais 2, mais 2, mais 2, daqui a pouco está lotado de pesos ali e você está levantando como se fosse leve. Porque a sua capacidade de levantar aqueles pesos aumentou. Devido ao seu treino, devido ao seu esforço, devido à sua prática. Então é isso que acontece também no nosso lado espiritual, no nosso lado intelectual, em todas as áreas da nossa vida. Se eu praticar, eu vou multiplicar. Certo? Agora eu vou falar para você a respeito do Mário Sérgio Cortella. Falei para você agora há pouco que o Mário Sérgio Cortella, ele não gostou quando falaram para ele: Mário Sérgio, você tem o dom da palavra. Recapitulando aqui a história, ele tinha acabado de dar uma palestra, foi aplaudido por muitos, ele sempre fica ali para dar um autógrafo ou outro, ia tirar uma foto ou outra, e chegou alguém e falou: Cortella, você tem o dom da palavra, meu amigo. E ele falou o seguinte, ele falou não para aquela pessoa, agradeceu, entendeu que aquilo era um elogio que a pessoa estava falando para ele, mas ele pensou o seguinte: talento sem esforço normalmente não vai dar nada. Ele falou: eu dou aula há mais de 30 anos, temos vários e vários livros escritos que ele escreveu, vários livros, várias palestras, várias aulas, anos e anos de experiência. Aquilo ali não é só talento, aquilo ali é talento praticado, é talento exercitado, é talento desenvolvido e multiplicado. Foi isso o que aconteceu com o Mário Sérgio Cortella e o que acontece com vários outros. Se você conhece a nossa querida Lúcia Helena Galvão, vou ver se eu coloco a foto dela aqui para você ver, alguém que eu gosto muito de ouvir. Lúcia Helena Galvão é uma dessas pessoas, também filósofa, assim como Mário Sérgio Cortella. A Lúcia Helena Galvão, ela tem o dom da palavra, como diz. Mas por que ela tem um dom? Ela é professora há mais de 30 anos, ela dá aulas, ela dá palestras e ela lê muitos livros, muitos e muitos livros. Então, isso aqui é uma forma de você trabalhar o seu talento. Então, tem aquela pessoa que você gosta, que você admira e fala: puxa, essa pessoa aqui, olha só, quando eu escuto essa pessoa falar, eu aprendo rápido, eu entendo as coisas rápidas. Essa pessoa tem um dom. Vá entender que existe sim o dom, mas se não for trabalhado, esse dom ele vai ficar enterrado, assim como na parábola dos talentos. Então, você tem um dom, basta você identificar qual é o seu dom e você praticar. O Senhor, como eu sempre falo, né? O Senhor ele vai nos abençoar com outros dons. Agora, não é realmente o nosso objetivo buscarmos bênçãos. As bênçãos, elas vêm a nós de uma forma automática, como bônus, que eu sempre falo. Mas o mais importante é nós, como pessoas, como filhos e filhas de Deus, desenvolvermos os nossos talentos, os nossos dons, porque nós vamos crescer. Não em estatura física, provavelmente, a não ser no peso, né, dos lados, assim, tal, tudo mais. Mas nós vamos crescer como pessoa, nós vamos aprender mais, nós vamos gostar mais daquilo que nós fazemos, nós vamos entender melhor as decisões de outras pessoas, porque nós teremos outros dons, além daqueles que a gente já reconheceu. Então, pratique seus dons, não os esconda, não coloque embaixo do travesseiro, nem embaixo do colchão da sua cama. Coloque, é como o Salvador disse, se você tem uma lâmpada, você não coloca ela embaixo da cama. Você coloca ela para que todos vejam e que todos possam ser agraciados por esses dons. O presidente Joseph Fielding Smith, um dos presidentes da igreja, ele falou o seguinte: todos os filhos e as filhas de Deus receberam algum talento e todos serão cobrados pelo bom ou mau uso que fizerem dele. Isso é claro, o próprio Salvador já falou isso na parábola dos talentos. Ele nos deu talentos. Se eu guardei embaixo do colchão, ele vai tomar de volta. Se eu pratiquei, ele vai me dar mais e em dobro, como ele fez na parábola dos talentos, né? O Senhor alegra-se quando usamos sabiamente os dons que Ele nos deu.
Ele nos abençoará se usarmos, como a gente já sabe, multiplicando os nossos talentos, os nossos dons. Você já viu, com certeza, uma pessoa que você olhou e falou: caramba, eu nunca imaginei que essa pessoa poderia fazer isso que ela está fazendo agora. Algo bom, algo extraordinário, algo que você achava que era incrível, mas essa pessoa conseguiu fazer. Tenha certeza que ela não levantou 100 quilos no primeiro dia de aula. Ela começou com 5 quilos, 10, 20, 30, até chegar a 100, 120, 150, 200 com os pés, que essas mulheres de hoje eu nunca vi. Elas têm aqui tem uns aparelhos que ela levanta o peso com as pernas, suportam mais peso do que o próprio corpo. É igual uma formiga, né? Suporta mais peso que o próprio corpo. É mulherada forte, essa mulherada de hoje em dia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos finalizando aqui a nossa aula de hoje, capítulo 34, como desenvolver os nossos talentos. Falei para você, primeiro você identifica os seus talentos, depois você perde os medos, né, os obstáculos que te fazem não praticados, você vai praticar esses talentos, esses dons, e você vai fortalecê-los e vai desenvolver-se como pessoa, como filha e filho de Deus. Não tenha dúvida disso. Para finalizar, eu quero só deixar meu testemunho para você de que Deus é o nosso Pai eterno, Jesus Cristo, Ele é o nosso Salvador, Ele está vivo hoje, Ele deu a sua vida e tomou-a de volta por amor a mim, por amor a você. Ele, como Deus, nos ama. Ele quer que a gente nos ame aqui também, que nós possamos nos desenvolvermos. Nós não viemos a essa terra pura e simplesmente para comer, para beber e dormir e procriar. Não, a gente veio a essa vida para nos desenvolvermos, para crescermos como pessoa, como ser humano, como filho e filha de Deus. Fica aqui o meu testemunho e meu abraço a você que acompanha aqui o nosso canal Conexão Espiritual. Na próxima aula, a aula será número 35, nós iremos falar sobre obediência. Segundo as Escrituras, a primeira lei dos céus. Ninguém agradará a Deus a não ser aquele que é obediente. Um abraço, até a próxima aula. Tchau, abraço, obrigado.